Estamos de volta com o segundo bloco do Político e nós vamos tratar sobre a mini-reforma política que foi feita pelo Congresso. Eu gostaria que o professor João Paulo começasse a respeito desse assunto, que inclusive você escreveu alguns artigos a respeito disso, né, João? Faz algum tempo que a gente trabalha com o tema da reforma política e é sempre bom ouvir um eleitoralista, né, ainda mais da qualidade, da capacidade do Dr. Nelson Canedo, que há mais de 10 anos advoga, né, milita na seara do direito eleitoral em Rondônia. E, doutor, a gente tem uma visão na ciência política brasileira de que se a questão da fragmentação partidária, que é um tema bastante polêmico, que reúne tanto defensores quanto críticos, né, já que para alguns ela é uma expressão da heterogeneidade, da pluralidade de valores da sociedade brasileira, né? Agora, por outro lado, ela também seria um empecilho à governabilidade, né? Nós chegamos na eleição de 2014 ao ápice dessa fragmentação desde 85, que seria 28, 27 partidos representados no parlamento. Dificilmente você consegue montar uma coalizão de governo, né, com menos de 15 partidos, etc. E tal, né? Como é que o senhor vê as medidas, doutor Nelson, que foram tomadas agora na última reforma política, como a introdução da cláusula de barreira, de uma cláusula de barreira crescente, começa com 1,5%, mas que apenas versará sobre a questão dos recursos, né, do fundo partidário e também do horário político-eleitoral, do tempo de televisão, né, e também, né, para a próxima eleição, né, a eleição seguinte, o final das coligações em eleição proporcional. Qual é a sua opinião sobre esses dois temas, né, que tem como principal objetivo diminuir o número de partidos no parlamento brasileiro? Em relação ao fim das coligações, né, que está previsto agora para 2020, nós somos totalmente favoráveis a isso. Nós estamos vendo situações absurdas, porque os partidos hoje eles não obedecem então o que prevê o estatuto. Você vê lá o Partido Socialista coligando com o Partido Capitalista, entendeu? Então, de fato, não se tem mais aquela ideologia partidária para os partidos seguirem juntos e juntos com essa ideologia partidária alcançarem o poder e com base nisso governar. Não se tem mais isso. Então, basicamente, o estatuto das ideologias foram deixados de lado com essa situação das coligações nas eleições proporcionais, né? Infelizmente, o que vale hoje é você se unir para alcançar o poder a qualquer custo. Pouco importa a ideologia, entendeu? É salutar, sim, essa situação da finalização das coligações para a eleição municipal de 2020. Lógico, eleição municipal, não poderiam colocar isso como para eleição para ver se verificar se dava certo ou não, entendeu? Somos favoráveis. Eu continuo pensando que somos contra a situação de você permanecer ainda a situação do coeficiente eleitoral e partidário, pensando ainda na situação das coligações. Eu sei que a partir dessa eleição houve então um dispositivo que foi inserido nessa mini-reforma, ao qual não necessariamente você precisa alcançar então o coeficiente eleitoral para alcançar uma cadeira no parlamento, né? Mas tem alguns requisitos para você ter acesso a essa cadeira. Primeiro, então, as vagas elas têm que ser preenchidas por aqueles candidatos que alcançaram o coeficiente. Ponto. Desde que eles tenham 10% dos votos válidos. Entendeu? Aí o que sobrar, né? O que sobrar, se sobrar, entendeu? Se sobrar, e vai depender da qualidade dos candidatos, entendeu? Se sobrar, entendeu? Aí vai para os partidos que não alcançaram, então, o coeficiente. E veja bem, evita-se com isso, logicamente, aquele famoso e velho efeito tiririca, né? Ou seja, de você puxar aqueles candidatos, então, que não tinham essa potência de votos, né? A gente via candidatos, por exemplo, aqui na Assembleia, candidato com 4 mil votos, ele deputado estadual, enquanto que candidatos com 13, 14 mil votos não entravam. É realmente um absurdo isso, entendeu? Eu só queria fazer um ponto aqui, porque acho interessante essa visão, principalmente dos juristas, né, e a sua experiência no direito eleitoral, e eu tenho acompanhado algum debate dos juristas brasileiros na área do eleitoral, e a grande maioria tem esse posicionamento, né? Nós, da ciência política, a gente tem uma visão um pouco distinta em relação a essa questão, principalmente da questão ideológica, né? Porque nós temos 3 grandes
arenas distintas, né, no sistema político brasileiro. Nós temos uma arena federal, nós temos uma arena estadual e uma arena municipal. Né? Então é interessante que os partidos eles possam se unir, as realidades são distintas, o Nordeste é diferente do Norte, do Sul, do Sudeste, né? Isso provoca uma dinâmica maior. Agora, de fato, e aí eu concordo plenamente com o doutor Nelson, quando observa na coligação uma forma de enfraquecimento da vida partidária, a partir do momento em que o partido, a coligação ela se transforma num partido, para fins eleitorais. Não necessariamente o partido mais votado é aquele que vai fazer uma número de candidatos. Né? E só para ressaltar isso, é importante, e eu até me lembro lhe ouvindo aqui falar sobre essas questões, eu tenho absoluta certeza, convicção de que você também é favorável à verticalização, não? Sim. Né? Então, essa é uma ideia que vem do direito e a gente confronta muito isso na ciência política. Né? Mas só para fazer um parênteses da questão do puxador de votos, né? Uma pesquisa feita por um cientista político da Federal do Paraná, o Márcio Cunha Carlo Magno, está até disponível, foi disponibilizado pelo jornal Nexo, mostrou que 91% dos deputados federais brasileiros na eleição de 2014 foram eleitos por seus próprios méritos. Né? Então, menos de 10% entra pelo efeito tiririca. Né? Aqui na Assembleia nós temos um caso, acho que um deputado, né? Ele chegou a entrar com 5, 6 mil votos na última eleição. Né? Mas o que o eleitor brasileiro não entende em si é que a gente vota num partido também. O problema é que a coligação ela acaba enfraquecendo isso. Né? Ela faz com que isso seja... Mas é interessante ver essa visão do direito eleitoral sobre esse fenômeno. Né? A respeito dessa votação do partido, eu sei que, a princípio, quem vota no candidato proporcional, primeiro, essa é a finalidade da legislação, teoricamente, ele escolhe primeiro o partido, porque todo candidato ele concorre os 2 primeiros dígitos vai ao dígito do partido. Então, digita lá lógico, o número do partido. Mas o cidadão comum não sabe disso, né? Exatamente. Ele não consegue a finalidade isso, né? da legislação seria essa, entendeu? Só que para o eleitor, ele vota, ele tem a visão ainda, e na minha concepção é uma visão correta, que deveria ser implementada na eleição proporcional também, ele vota como se o proporcional fosse o majoritário, entendeu? Porque não entra na cabeça do eleitor ele votar no A e eleger o B. Exatamente. Não é. Eu sei que a finalidade da norma é essa situação de você transferência de voto, né? Fortalecer o partido. Mas na Isso. minha concepção também você fortalece o partido elegendo diretamente os mais votados, porque afinal de contas vai ser aquele parlamentar que vai representar de qualquer maneira o determinado partido. Se você for pegar votos de legenda, historicamente os votos de legenda, salvo aqueles partidos que têm uma maior militância, mas são inexpressivos. Como é que você quer fortalecer o partido? E eu não estou falando da grande maioria, eu estou falando que são todos, mas pelo menos 80% dos votos de legenda, e repito, salvo aqueles partidos que têm uma militância fortalecida, entendeu? Tem votação expressiva. Então, por que não transforma como sugestão o voto do proporcional em voto majoritário? Para, de fato, eleger aquelas pessoas que foram as mais votadas perante aquela determinada comunidade. Aquela determinada comunidade, ela elegeu quem? Fulano de tal para estar representado. E vou mais fundo ainda nessa reforma, professor, em relação ao voto distrital puro. Hoje, nós temos mais ou menos essa ideia de voto distrital, apesar de ser uma eleição de coligação, etc., que tem todo um cálculo, mas se você for parar para pensar, por exemplo, Câmara de Vereadores aqui de Porto Velho, temos um representante de um determinado distrito, temos um representante de um determinado bairro. O que é isso? É eleição distrital. Então não precisa. Não, eu não estou falando, não. Precisaria por quê? Porque não são todos, é pouco. Para a Assembleia Legislativa, temos representantes de Vilhena, temos mais representantes de Ariquemes do que da capital. A capital representa 30% do eleitorado. Por que não dividir, então, por zonas? Entendeu? Capital, 30%, ela vai ter direito a 30% do eleitorado. A gente debateu muito isso há cerca de 10 anos na especialização eleitoral. Né? Sim. Nós temos oposições bem distintas, assim, mas é interessante observar como a sua defesa em torno do voto majoritário, né, exatamente para que possa ficar mais claro para o eleitor o cenário. Né? O problema é que na minha concepção, e a nossa divergência é essa, é que pela pluralidade, pela heterogeneidade da sociedade brasileira,
né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista regional, do ponto de vista social, não caberia isso pelo esmagamento das minorias. Né? O voto proporcional, nesse caso, seria mais justo. Mas eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista, né, da forma de clarear para o eleitor, né? Porque me parece muito nebuloso esse cenário de 30 partidos, de sopa de letrinhas, de confusão ideológica, né? E um cenário mais enxuto ficaria mais definido por eleitor. É basicamente isso, né? Eu acho que continua bagunçado, o eleitor não tem a menor ideia. Eleição, processo político no Brasil parece bula de remédio. É aquela coisa que todo mundo sabe que tem, mas ele não consegue compreender quais são os efeitos colaterais daquilo que ele está tomando. Ou seja, ele vota para resolver um problema, só que ele agrega uma série de outros problemas em função daquilo que se chama uma suposta cura. Não, e ao invés de vir o Congresso e esse resolver cálculo, essa questão, simplificar a questão, na minha concepção, está criando mais problemas. Exatamente, Ele porque cria esse muito cálculo... mais problemas do que... Com esse cálculo ele vai criar, mas porque ele vai fragmentar para em 2020... Primeiro ele trouxe a exigência de 10% dos votos para você poder obter o coeficiente. Agora foi além de 10%, agora temos a situação, acabou então a coligação e acabou então a necessidade de você alcançar o coeficiente. Aí, como é que a sensação que a gente passa, que a gente tem, é que a cada eleição as reformas que vão sendo feitas, essas súmulas, enfim, essas decisões que são tomadas pelo TSE, elas tendem a favorecer cada vez mais quem já está no poder. Sim. E cada vez mais quem tem mais aqueles políticos também que têm mais recursos. O financiamento de campanha, nós estamos acabando com a democracia no Brasil em função desse tipo de procedimento. Em nome da equiparação, né, de você dar uma equidade no processo, nós não estamos tendo isso. Alan, e é aí que eu gostaria de finalizar a pergunta para o Dr. Nelson, em relação ainda à reforma política, ou pelo menos a questão geral, né? Citando, ele acabou de citar a questão dos 10%, né, que era necessário para o político dentro da coligação, né, fazer no mínimo 10% para se eleger. Né? Então, isso é uma prova de como nós fazemos reformas. Nós fazemos reformas, se a gente pegar as últimas 10 eleições, alterações significativas em todos esses pleitos. Né? E para finalizar, e é isso que eu gostaria de saber do Dr. Nelson, em relação à questão dessa interferência do judiciário no processo político eleitoral brasileiro. A gente vê hoje um ex-presidente da República lidera as pesquisas preso. Ninguém sabe se é candidato, ninguém sabe se não é candidato. Em Rondônia, tanto a questão do senador Ivo Cassol quanto a questão do senador Gugax, dois grandes caciques da política rondoniense, né? O senhor já esclareceu aqui em relação ao senador Assi, mas em relação ao senador Ivo Cassol, ele não é candidato. Então também a interferência do judiciário nesse processo político. Como é que o senhor vê isso? Se isso é bom ou ruim para a democracia? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Não, né? A gente que advoga o direito eleitoral não é bom. Entendeu? Na minha concepção, por mais que haja uma interferência do Poder Judiciário pela omissão do Poder Legislativo em determinadas demandas, entendeu? Há necessidade de dar uma segurança jurídica. Então, que se mude a interpretação da lei ou se tente dar uma interpretação a uma lacuna que há, mas de uma eleição para a outra. O que eu não posso é simplesmente, no meio de uma eleição, o tribunal resolver, por conta própria, aplicar qualquer tipo de critério que não vem, então, com respaldo na lei e nem com respaldo na jurisprudência. Mudar as regras no meio do jogo. Graças a Deus, o TSE, de 2014 para cá, ele começa, então, a ter essa visão e aplicar, por mais que não haja essa lacuna na lei, e ele aplicar uma interpretação super extensiva, principalmente nas resoluções que eles pedem, mas ele já está tendo essa visão da segurança jurídica e mudança de entendimento, eles estão começando a pegar o quê? De uma eleição para outra. Por exemplo, a necessidade de formação de direito de consórcio passivo necessário em ações de investigação judiciais eleitorais. Ou seja, você tinha até a data de promoção para promover a ação e pela nova orientação dele, essa necessidade, você tem que promover a ação tanto em relação ao candidato, quanto em relação aos praticantes dos atos. Que era uma situação absurda. Muitas vezes o candidato, que era o mero beneficiário da conduta, que às vezes nem sabia que aquela conduta foi praticada, ele é condenado, e o praticante do ato, que é aquele cara que comprou o voto, que abusou economicamente, não respondia por nada. E muitas vezes ele figurava como testemunha de acusação. E falando... Era uma coisa absurda. Então, isso já vem há mais de 15 anos, sim, desde a verticalização lá em 2002. Na eleição de 2014, ele falou o seguinte, para a eleição de 2016, a gente vai mudar esse entendimento.
A partir da eleição de 2016, a gente vai passar a exigir, então, a formação desse polo passivo correto. E foi o que foi. 2014 permaneceu o entendimento antigo, e a partir da eleição de 2016, aplicou-se, então, esse novo entendimento. Ou seja, ele tem que sinalizar que na eleição seguinte vai mudar, entendeu? E aplicar, então, esse entendimento da maior segurança jurídica, entendeu? Eu me referia ao caso da eleição de 2002, quando a verticalização provocou um verdadeiro desagrado a toda a classe política. Tanto é que o Congresso depois acabou na eleição seguinte, né? A gente vai encerrar esse bloco por aqui. Nós voltamos a seguir e vamos continuar falando a respeito dessa questão de abusos. Nós tivemos aqui em Rondônia recentemente 3 casos de cassação de mandatos. A gente volta já com o próximo bloco de política.